Marina Alzeda e hoje vou ensinar você a fazer essa linda frasqueira que pode ser usada de duas formas, assim como um saquinho ou abertinha para deixar em cima da mesa como uma frasqueira. Então separa seu tecido e vamos fazer essa fofura comigo. A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. O link para você fazer o download está aí embaixo na descrição do vídeo. Você vai imprimir no tamanho real e conferir se esse quadrado mede 3 por 3 centímetros. O molde da primeira página é um círculo de 18 centímetros. Você vai recortar no risco esse molde. Ou você pode fazer aí na sua casa um círculo de 18 centímetros. E todo o restante da nossa peça é feita com moldes através dessas medidas aqui. Então estão todas enumeradas, número 1, número 2, número 3, e nós vamos transferir essas medidas para um papel ou diretamente para o material. Está tudo escrito, olha, em cada parte do molde, como deve ser cortado, o tamanho e também o material que eu estou usando. Então eu vou mostrar como que eu faço. Esse molde aqui está com o número 1, então a medida dele é de 24 por 55. Então eu tiro essa medida no molde de papel e coloco aqui número 1, porque eu sei que é referente a essa parte do molde. Se você quiser, você pode já escrever no próprio molde o que está aqui na parte da folha de medida. E você vai fazer isso, olha, com as outras partes. Para a parte de baixo aqui, olha, dessa frasqueirinha que estamos fazendo, você vai recortar esse círculo de 18 centímetros, uma vez no tecido que você escolheu, uma vez na manta e uma vez no forro. A manta que eu estou usando para fazer essa peça é uma manta R2 de 100, mas você pode usar a manta que você tem costume. Essa minha é bem estruturadinha, então ela fica muito bem na peça. O molde número 1, que é essa medida de 24 por 55, você vai recortar uma vez na manta. E caso você vá fazer a sua peça sem o bolsinho, fazer ela toda lisa com tecido liso, você já pode cortar aqui também uma vez no tecido, tá? Mas eu vou fazer com o bolsinho, então é apenas uma vez na manta. A parte do molde número 2 é o forro na parte interna do tecido e também essa tela aqui, olha. Então, como que eu faço esse molde? Eu corto ele na medida que tá aqui, de 18 por 55. E para fazer essa medida da tela que tá escrita aqui, ó, 15 por 55, eu uso o mesmo molde. Então, eu venho com a minha régua aqui, ó, e marco aqui em cima em 3 centímetros, assim, ó. Faço a linha de 3 centímetros aqui e aí dobro esse molde e dobrado assim, eu tiro a medida da minha tela com ele dobrado, tá? Essa parte aqui eu coloquei tela, mas você pode colocar com outro tecido, você pode colocar plástico, com o material que você desejar. E com ele abertinho assim, eu vou tirar a parte do forro interno, que é o lugar onde a gente vai colocar a tela. O molde número 3 é o tecido superior da frasqueira. Então, é esse tecidinho que fica aqui para fora e que quando ela tá aberta, ele vai ficar aparente aqui. Então, nesse molde número 3, a medida é de 13 por 55. Então, já vimos a parte de baixo, aqui a parte de dentro e também essa tirinha que fica para fora. Agora vamos ver como tirar as partes aqui do corpo da frasqueira. Caso você vá fazer, como eu estou ensinando aqui na aula, colocando o bolso aqui no meio. Caso você não vai fazer, eu já ensinei lá no início, você corta o tecido inteiro. Então aqui, para essas duas lateraisinhas aqui, é o molde número 4 e a medida é de 22 por 24 e eu corto 2 vezes no tecido. E para a parte do bolso, o tecido de cima e o tecido que vai aqui dentro do bolso é o molde número 5, corpo do bolso. Então eu coloquei aqui, cortar 2 vezes o tecido na medida de 13 por 15. E para o bolso, que eu coloquei aqui como molde número 6, a medida é de 11 por 15 e você vai cortar também um tecido que vai ficar aqui dentro do seu bolsinho, tá certo? Então, são 2 vezes um tecido na medida de 11 por 15, ó, e você tem que cortar o tecido de dentro também.
E se você vai colocar essa tirinha, como eu coloquei aqui em cima, olha, a medida dela tá aqui, olha, viés 4 por 15. Então, eu coloquei viés, mas aqui é só um tecidinho cortado na medida de 4 por 15. O zíper que eu estou usando para fazer essa peça é um zíper fino, número 3. A medida do cordão eu coloquei aqui 70 centímetros. Então, no mínimo, 70 centímetros. Você pode pôr 80, 90, vai ficar a seu critério. Aí em casa você vê o tamanho que você gosta. Eu usei aqui 70, tá? Para mim ficou um tamanho bom. E para dar esse acabamento aqui, olha, puxando o meu cordão, eu estou usando uma pecinha que na internet eu achei com o nome enforcador para cordão focinho de porco. E aqui, olha, para ser o puxador do zíper, ficar fácil da gente puxar esse zíper aqui da frente, eu corto 2 pedacinhos de tecido na medida de 6 por 5. E você também pode colocar aqui atrás outro puxadorzinho ou uma alcinha. Isso eu deixei a seu critério, tá? Então, para isso aqui, ó, eu cortei também mais um puxadorzinho na medida de 6 por 5. E para dar o acabamento na tela e também na parte interna do círculo, olha, eu vou usar um viés comum daquele que a gente compra no armarinho. Esse meu tem 2,5 centímetros. Vamos começar a montagem por essa tira inicial aqui, o bolso e também as duas partes de 13 por 15, que são as partes do molde 5 e 6. Então, eu vou pegar as duas partes de 11 por 15 do bolso e vou aplicar o zíper. Então, o zíper com aqui virado para a parte da estampa. E eu vou colocar a partezinha do forro aqui em cima e vou aplicar. Você pode usar o seu pé de zíper, mas eu tenho o costume de chegar a minha agulha para a minha esquerda e passar a costura. Apliquei o zíper, viro e vou rebater essa costura aqui. Eu sempre alinho essa parte de baixo aqui e é só rebater a costura. Vou pegar uma parte do tecido na medida de 13 por 15 e vou colocar esse meu bolso aqui alinhado com ela na parte de baixo. Então, com o meu tecido alinhado aqui embaixo, eu só vou passar uma costurinha bem na pontinha aqui para prender meu zíper. Como eu estou usando o zíper número 3 aqui, eu vou tirar esse excessozinho de meio centímetro aqui para deixar alinhadinho no meu zíper. Mas caso você queira usar o zíper número 5, aí você vai tirar bem menos tecido ou não vai precisar tirar tecido. Eu tiro só para ficar mais fácil de alinhar, mas também, se você quiser, você nem precisa tirar essa bordinha de tecido aqui. Agora eu vou pegar a outra partezinha na medida de 13 por 15, que vai ficar a partezinha de cima aqui, olha, do meu bolsinho, e a tirazinha que vai servir como um viés aqui para esse zíper. E eu vou colocar um enfeitezinho que eu escolhi, isso fica a critério do seu trabalho, colocar o enfeite que você desejar. Eu vou pegar essa tira de 4 centímetros por 15 e vou colocar ela voltada tecido com tecido e bem alinhadinha aqui com o meu zíper. Depois eu vou pegar essa partezinha de 13 por 15 e estampa com estampa e vou colocar aqui bem alinhado com o meu zíper. Alinhado também com a parte de baixo. E vou passar uma costura para prender esse zíper. Novamente, essa minha costurinha aqui eu passo com minha agulha voltada para minha esquerda. Então, para facilitar e deixar tudo bem alinhadinho, olha, você pode colocar alfinete. Bati a costura, volto esse tecido aqui para cima e dobro o meu viés aqui, olha, até que ele encontre na outra linhazinha que fica aqui, ó, do tecido. Pronto, ó. Aqui é o encontro do tecido, eu vou fazer com que ele encoste aqui e vou dobrar ele assim. Se você quiser fazer isso aqui vincando no ferro, olha, pode fazer. Vou rebater uma costura aqui na parte do zíper. Dessa forma aqui, e fica essa parte soltinha aqui de cima, é onde eu vou alinhar aqui, no caso o meu enfeitezinho é esse, mas você pode colocar uma cianinha, ou o que você desejar, ou até não colocar. Então eu vou alinhar aqui e rebater outra costura. E fica desse jeitinho. Agora, como a minha partezinha de baixo aqui, ó, só tava presa por um alfinetezinho, tá vendo? Eu vou vir e tenho essa facilidade aqui de abrir, ó, e aplico o meu cursor.
E só depois que eu aplico o meu cursor na direção que eu quero que ele fique no meu bolso, é que eu vou vir, ó, e tirar o excesso de zíper, o excesso que ficou de tecido. Deixo tudo rentezinho desse jeito aqui. Agora eu vou fazer o puxador do zíper. Fica sendo opcional, tá? Essa parte aqui. Então tá aqui a minha tirazinha de 6 por 5 ou de 5 por 5, que eu acho que no molde eu coloquei 5 por 5. E aí você vai dobrar aqui e vai dobrar novamente e passar 2 costuras. Desse jeito, 2 tirinhas costuradas. Então eu dobro ela aqui, desse jeitinho, e vou colocar aqui no meu zíper, bem na pontinha. Passo a costura de segurança de um lado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. E fica desse jeito. Nas peças que eu fiz, o melhor lugar para colocar a etiqueta sempre foi aqui, ó, no bolso, tá? No meio do bolso. Mas como eu quero que minha estampa fique aparente, e nessa aqui, por exemplo, eu posicionei uma estampa, então a gente procura outro lugar para colocar a etiqueta. Um lugar que eu achei que ficou bom para colocar a etiqueta foi bem em cima do bolso, tá? Fica bacana. Ou você pode também colocar a sua etiqueta aqui, olha, na partezinha. Quando você vira, posicionar ela que ela fique aqui, aparente, né? Quando você virar, mas aí ela vai ficar de cabecinha para baixo aqui. Ou você pode colocar a sua etiqueta em outra parte do projeto. Feito isso, temos toda a parte da frente do bolso. Eu vou pegar aqui as 2 partes do molde número 4, dessa forma, e vou levar para a máquina assim, colocando essa parte voltada para cá. E passando uma costura aqui de um pé de máquina 0,75 milímetros, com retrocesso no início e retrocesso no final, dessa forma aqui. E posso já rebater a minha costura aqui também. E da mesma forma, vou pegar essa outra parte, vou virar ela aqui, levar para a máquina e passar uma costura reta com um pé de máquina 0,75 milímetros. Dessa forma, fica costuradinha. E aí, eu já posso também virar para cá e colocar, rebater aqui a minha costura. E já com as 2 costurinhas rebatidas, nessa parte aqui eu queria chamar a atenção que eu rebati a costura com o tecido, voltei pra cá e ficou aqui, olha, tá vendo? O puxadorzinho, então ele vem suave. E a minha etiqueta também, ela ficou posicionada pra cá do tecido, tá? Por quê? Porque se eu fosse rebater, vou voltar aqui o meu forro pra mostrar pra você como é que ficou, ó, tá vendo? A costura do bolso, tá pra cá do bolso, ó, desse jeito. Se eu fosse rebater com essa costura aqui para dentro, desse jeito, caso eu quisesse voltar minha etiqueta e o puxador para o lado de cá, tá vendo? Assim, olha, eu teria que rebater a minha costura como eu fiz nessa aqui, ó, que eu fui fazer o teste para ficar com o puxador para fora, então na hora de rebater, eu apliquei ainda um detalhe aqui, tá vendo? E aí, na hora de rebater, eu virei o tecido pra cá e ele pra cá. Aí, eu rebati a costura até aqui, dei um retrocesso, pulei o zíper pra não ficar grosseiro e continuei até o final, tá? Então, tem a diferença aqui. Caso você queira com o puxadorzinho pra dentro, você vai fazer como eu mostrei aqui agora, virando só o tecidinho pra cá, deixando ele para dentro do bolso e rebatendo a costura. E só depois que eu preparo, olha, o meu bolsinho, é que eu vou unir o meu tecido, né, aqui a manta com ferro. É como eu tinha dito no início. Caso você não queira fazer esse detalhe, caso você queira fazer o tecido liso, olha, deixa eu tirar aqui. Caso você queira fazer um tecido todo liso ou só com um bordado aqui, tá bom? Ou uma aplicação, alguma coisa, então você vai cortar já a tira de tecido e a tira da manta, tá certo? Não vai fazer esse processo que eu fiz aqui agora. Mas se você vai fazer o bolso como eu estou dando a sugestão, aí nessa hora aqui você vai alinhar. Eu vou passar aqui na mesa mesmo, então vai ficar um pouquinho para fora. E aqui, olha, eu vou alinhar, venho com o meu ferro e vou unir o meu tecido à manta. Aí eu coloco aqui um alfinetezinho aqui nas pontas, só para fixar bem esse tecido aqui.
porque nós vamos passar costurinha. E aproveito que meu ferro tá quente e já passo aqui, olha, a parte do tecido arredondado aqui na manta. E como eu tô usando uma manta R2, eu já venho também e posiciono aqui, olha, a parte do forro. E fica desse jeitinho aqui, ó, a parte do forro. Então é o tecido e o forro. Aí essa parte de baixo aqui, olha, que tá unido assim, tecido, manta e o forro, eu vou passar um zigue-zague toda a volta. E essa partezinha de baixo, você pode deixar sem passar costura, você pode, se souber quiltar, você pode quiltar a sua peça, ou você pode passar aqui, ó, várias costurinhas. Eu só passo assim, uma no meio e outra aqui, mas você pode dividir ela como se fosse uma fatia de pizza, tá? Fazendo várias costuras, mas aqui pra mim eu acho que já tá bacana, tá? Agora, para o corpo da peça, já é um pouco mais complicado a parte do quiltar ela. Por quê? Eu aconselho que você não deixe o tecido solto, tá? Assim, ó, solto, só tecido e manta. Mas que você prenda de alguma forma. Se você sabe fazer quilt livre, você pode fazer quilt livre toda a parte do tecido e manta separado do bolso, porque não tem como passar costura em cima do bolso. Então, você também pode riscar aqui e fazer os quadradinhos, parando quando chega o bolso e saindo depois, mas a minha sugestão é que você faça linhas retas, tá? Para prender, tanto com ponto decorativo como com pontinho reto, que você faça linhas retas. E para fazer essas linhas retas, você pode riscar elas no tecido, com uma caneta que apaga, um giz que apaga. Eu estou posicionando o meu calcador aqui na linha reta, com a minha agulha voltada o máximo que eu posso para a minha esquerda, e vou passando aqui as tirinhas de costura reta, ó. Então eu começo e vou seguindo com o próprio calcador. Então a forma como eu prendi o tecido foi passando costuras retas aqui. Você não precisa fazer como eu fiz aqui, olha, com 1,5 cm. Você pode fazer mais espaçado, tá? O importante é que você não deixe solta. Essa partezinha aqui de cima, ó, não teve problema em ficar solta. Mas se você fizer ela toda soltinha, ela fica com acabamento diferente. Então você pode fazer também, mas eu aconselho que você prenda de alguma forma o tecido à manta. Outra sugestão é, se você quiser colocar algum puxador, algum outro passador, aqui mesmo algum detalhe de fita, é colocar mais um pontinho desse aqui no fundo, ou fazer uma alcinha para você, ó, carregar assim, tá? Segurar a sua frasqueira. E para isso é importante que esteja na mesma altura desse aqui, ó. Então o que é que eu faço? Eu pego aqui, no meu caso eu vou colocar só outra tirinha dessa, tá? Eu vou pegar essa tirinha, coloco uma régua aqui, ó. Então 10 centímetros, e eu vou posicionar ela aqui, ó, no fundo, antes de fechar. Então 10 centímetros, tá? Caso você queira colocar alguma alcinha aqui, você pode estar medindo, deixando 1,5 cm aqui e colocando a alcinha aqui até 16 centímetros, tá? Então fica a seu critério como você faz esse acabamento. No fundo, é apenas uma sugestão, porque você pode colocar ou não. Vou reservar essas duas partes e vou pegar as partes do molde número 2, que é o forro interno, e também aqui a minha tela. A preparação da minha tela é bem simples. Eu vou pegar um viés na medida dela aqui, vim com esse viés assim, ó, aqui no meio, e vou colocar a tela, olha, aqui no meio do viés. E levo para a máquina passando uma costura aqui para prender o viés. E vai ficar aplicadinho, olha, desse jeito aqui, bem simples, é só aplicar. E você vai escolher se você quer colocar a tela, os bolsinhos aqui dentro, como você também pode fazer ele, olha, sem o bolsinho, tá certo? Puro, sem o bolso. Então, fica a seu critério. Uma coisa que eu falei sobre você colocar uma alcinha para segurar aqui, ó, é isso. Colocar na mesma medida, tá? Porque quando a gente dobra ela aqui, ó, tá vendo? Ela vai ficar com esse detalhezinho aqui. Então, procure colocar uma alcinha aqui, a partir de 10 centímetros para baixo. Então, seria interessante você prender ela aqui e a outra partezinha dela aqui, tá certo? Isso aqui são os meus testes que eu vou fazendo, ó, mas no finalzinho
para trazer a aula direitinho para vocês. Antes de aplicar a tela, vamos fazer a marcação do bolso. A minha sugestão, claro, porque você pode colocar aqui um pedaço de elástico, você pode fazer o seu bolso de forma diferenciada, mas a minha sugestão é que a gente marque 12 e 10 de cada lado. Como assim? Então, eu posiciono a minha régua aqui em 12 centímetros e depois em 10 centímetros. Viro para o outro lado e a mesma coisa. Vou fazer uma marcação de 12 e uma marcação de 10. E dessa forma assim, olha, fazendo as linhas antes de colocar a tela, eu tenho aqui 5 bolsinhos desenhados. E marcando com a caneta que apaga com ferro, depois que eu aplicar é só passar ferro aqui embaixo. Então agora sim eu vou posicionar a minha tela aqui, ó. E vamos para a máquina. E com a minha tela presinha aqui por clipes, eu vou passar a costura em cima de cada marcação de linha que eu fiz. E quando chegar aqui no meu viés, eu vou dar um retrocesso. Desse jeitinho aqui, ó. Então, eu também prendo aqui na lateral e aí, ó, passo, retrocesso, ó, desse jeitinho. Eu tenho aqui 5 bolsinhos. Se você quiser colocar uma medida diferente, pode fazer. Aí agora, eu viro esse meu tecido aqui para a parte de baixo, ó, e vou passar o meu ferro só para tirar a marcação que eu fiz com a caneta que apaga com ferro. Caso você tenha colocado um plástico para fazer esse forro, passa o ferro com maior cuidado, mas não precisa ser um ferro bem quente, tá? Ó, e aí ele vai sair as marcações. E depois que eu tenho essa partezinha aqui do forro pronta, eu vou pegar a parte do molde número 3, que é a parte superior, e vou posicionar ela voltada assim, tecido com tecido. Vou levar para a máquina e passar uma costura aqui, olha, com um pé de máquina 0,75 milímetros. Retrocesso aqui, retrocesso aqui. E faço toda essa costurinha aqui, olha, com retrocesso no início e no final, bem presinho, tá vendo? E você vai trazer esse tecido para cima e rebater aqui outra costura na máquina. Olha aqui, fica desse jeitinho, eu já rebato a costura, ó, nessa hora aqui, tá bom? Com a parte de dentro já pronta e também a parte do corpo já pronta, eu vou colocar o corpo aqui e vou pegar essa parte de cima do tecido aqui, olha, e vou alinhar ela dessa forma aqui. Então, a parte do meu forro, ó, tá para baixo, tá? E com essa parte bem ajustadinha assim, eu vou levar para a máquina e a mesma coisa, vamos passar aqui uma costura de um pé de máquina 0,75 milímetros. E nessa hora da costura aqui, é importante dar retrocesso no início e também no final da costura, tá bom? Uma parte pra gente prestar atenção na hora de montar essa parte aqui, olha, é que depois que a gente passou essa costura, que vira aqui, a gente não vai rebater a costura nessa hora aqui, não. Nessa hora aqui eu aconselho que você passe o ferro só para vincar aqui, ó, e deixar bem alinhadinho, mas não passe a costura nessa hora. Então, nós temos aqui a tira do meio, unindo a parte dos bolsinhos com a parte do corpo. Aqui a gente não rebateu a costura, então, para que isso aqui não saia do lugar, olha, agora na hora de fazer essa marcação, então eu venho aqui e vou colocar um alfinete aqui desse lado, bem nesse cantinho. Vou no outro lado aqui, ó, e também vou colocar outro alfinetezinho aqui, só para que fique seguro essa partezinha aqui para a marcação que a gente vai fazer agora. Agora eu vou pegar a pontinha aqui, ó, e unir com a ponta de cá. Então tá aqui na parte da estampa pra gente. Então é aqui que eu vou virar, ó. Vou virar assim e trazer aqui para a parte de baixo, só para fazer essa marcação. Coloco um clipe aqui para poder ajustar. Então, para deixar alinhadinho aqui o meu clipe. Então, o meu forro tá bem alinhado lá na parte de baixo e eu viro aqui para a parte da manta. Por quê? Porque aqui agora a gente vai dar um cortezinho, ó, de 1 centímetro. Eu alinho aqui a minha régua, olha, em 1 centímetro. Pode ser um pouquinho mais de 1 centímetro.
E vou dar aqui, olha, um tracinho, ó, desse lado e a mesma coisa aqui do outro lado. Seguro, olha, aqui embaixo para que o meu tecido esteja bem alinhadinho. Venho aqui bem em cima aqui da manta, ó, e dou esse tracinho de aproximadamente 1,5 cm. É menos que 1,5 cm, tá? De um lado, ó, eu dei esse tracinho aqui, venho do outro lado e a mesma coisa, com o meu tecido alinhado, olha, eu venho aqui e dou um piquezinho aqui, olha, de 1 centímetro. Isso aqui é importante que seja nessa medida, que você entenda que o seu pezinho de máquina vai passar por aqui, olha, o tecido tá aqui, dobradinho desse jeitinho aqui, e o seu pezinho de máquina vai passar por aqui. Como o meu pezinho de máquina é 0,75 milímetros, esse cortezinho aqui, ó, é de 1 centímetro, ou passando um pouquinho de nada de 1 centímetro. Depois que eu fiz isso, aí eu tiro aqui, olha, os meus clipes e vou virar aqui, olha, para a parte da manta, a parte do tecido, para vocês verem onde é que a gente vai fazer a dobra. A gente vai vir aqui, ó, demos o cortezinho, você vai trazer essa parte, ó, do tecido que a gente cortou para dentro. Nós vamos para a máquina. E aqui, ó, na partezinha que a gente fez o cortezinho, tá vendo? Desse jeito a gente vai trazer o tecido para dentro. Você pode pegar um pedacinho de fita crepe e prender aqui, tá certo? Ou vir e passar a costura, como eu vou passar aqui agora. Ó, então eu venho aqui e passo a costurinha para prender, ó, e fica desse jeitinho aqui, tá vendo? E vou fazer esse mesmo processo cá do outro lado. Dobro o meu tecidinho para dentro e vou passar a costurinha. Dou um retrocesso aqui nas pontinhas. Desse jeitinho aqui, olha, que vai ficar. Aqui agora, ó, depois que eu fiz a costurinha aqui, ó, eu vou lembrar de tirar os alfinetes que eu tinha colocado. Deixar também não interfere, tá? E como é que eu vou passar a costura, ó? Eu vou trazer ela aqui, ponta com ponta, assim, tá? Então tá aqui parte de manta com manta, parte de forro com forro. E essa partezinha do corte do tecido aqui, ó, eu coloco um alfinete para ficar bem alinhado, tá? E agora nós vamos levar para a máquina e passar uma costura de um pé de máquina. Retrocesso aqui, vamos passar. Quando chegar aqui eu dou um retrocessozinho também, pula essa parte, dá retrocesso e continua e dá retrocesso aqui no final. E aqui, olha, antes de virar isso tudo que a gente fez, pegue um vincador ou a pontinha do ferro quente mesmo, ou uma tesoura, faça, mas vinque e abra essa costura sua aqui, ó, tente deixar ela aberta, tanto a dessa partezinha do tecido, como essa do tecido de baixo que tá com a tela também. E você pode pegar um pedacinho de fita crepe, olha, e colocar aqui, olha, nessa partezinha, para poder ficar aberta essa costurinha aqui de cima. A de baixo aqui a gente vai ajustar na máquina, então não precisa. Mas essa partezinha aqui, ó, se você quiser, coloca uma fita crepe. E aí é só a gente virar. E você vai começar a ajustar isso aqui, ó, a partir da costura, tá? Então, vamos abrir aqui, costura, pegar costura com costura aqui, ó, e alinhar e colocar um clipe. E depois que a gente ajusta toda essa parte de baixo aqui, a gente vai levar para a máquina e prender com a costura. Então você vai poder estar prendendo com a costura aqui, ou se a sua máquina tirar essa partezinha aqui, olha, para ficar com o braço livre, facilita sempre esse tipo de costura. Então a gente vai encaixar aqui e vai passar essa costurinha de segurança. Com a parte de baixo toda presa, nós vamos virar, ó. Você pode vir e virar isso tudo aqui, ajustar essa parte aqui no ferro, ou só colocar como eu vou fazer aqui, ó, e ir esticando a parte do tecido de baixo, deixando alinhada e rebatendo essa costura. Caso você não tire, sua bancada não tire, aí você pode virar toda essa parte aqui para o outro lado e ajustar o tecido por cima aqui, né? No caso, ela ia estar desse jeitinho e você ia ter que rebater a sua costura aqui, tá certo? Caso sua bancada não tire. Mas como a minha bancada tira, eu acho mais fácil rebater por este lado aqui. Então, ajusto assim o meu tecido, vou puxando e alinhando ele
E vou rebater a costura bem aqui em cima, ó, bem em cima dessa linha. E termino a costura aqui onde começamos. Então, vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, vou pegar agora o meu viés. Eu vou abrir, tá? O meu viés só uma parte. A outra eu deixo fechadinha. Eu vou fazer aqui, olha, um triângulozinho na ponta desse jeito. E a mesma coisa, se a sua máquina não tira a bancada, você vai ter que estar passando ele, ó, aqui por cima. A minha, como eu acho mais fácil costurar aqui, aí nessa hora eu vou virar. Já vou deixar a minha peça aqui pela parte do forro, que é onde vamos dar o acabamento da peça. E vou vir aqui, ó, encaixando ele aqui na minha máquina. E vou passar só uma costurinha de segurança na beiradinha com esse meu viés aberto aqui. Então eu vou posicionar ele bem rente aqui, ó. E vou só passar uma costura na ponta, não precisa ser de meio centímetro, é só prender esse viés abertinho assim, desse jeito. E vou seguir minha costura até passar um pouco, uns 2 centímetros, 1 centímetro do meu viés. Corto ele e finalizo, olha, a costura até o final. Desse jeito aqui, ó. Então, chegou aqui, eu passo um pouco, tá? Corto, ó, e finalizo a costura. Se você não quiser abrir assim, ah, Karina, eu quero colocar do outro jeito, ele só aberto sem abrir essa parte aqui, dá certo também. Só que fazendo assim, eu acho que fica mais fácil o acabamento. Aqui agora eu vou marcar os centros. Um dos centros é esse aqui da minha costura, então eu já tenho ele. Vou dobrar aqui e vou fazer um pique aqui e outro aqui para marcar o centro. E vou marcar também aqui, olha, do outro lado. E no meu círculo eu também vou achar centros. E vou posicionar o meu círculo pelos centros. Ah, Karina, mas isso é um círculo, eu não quero fazer, eu vou só colocar e pronto. Fique à vontade, é a forma que eu faço. Então, eu sempre venho aqui e centralizo com um alfinete. E depois que eu centralizo, olha, eu vou vir aqui e colocar clipe. Aqui embaixo nós temos um círculo, mas essa parte de cima é reta. Mas a medida está exata, então não vai precisar dar piques aqui, tá certo? Então, eu só centralizo aqui, ó, e venho aqui e acomodo o restante com o clipe. E vou levar, olha, desse modo aqui para a máquina, tá? Ó. E vou passar um pezinho de máquina de costura aqui em toda a volta. Se você não quer passar um pé de máquina de 0,75 aqui embaixo, você pode dar o acabamento com meio centímetro, tá? Aqui não faz diferença. E para fazer essa costura aqui, ó, aí a bancada já ajuda nessa parte, tá? Caso você vá colocar aqui o viés sem dar a abertura, é importante que sua costura seja de meio centímetro, tá bom? Para ajudar você na hora de virar, de dar esse acabamentozinho aqui, ó. Como eu coloquei o meu aberto aqui, então eu tenho um pouco mais de espaço. Eu cheguei a minha agulha para minha esquerda, fiz a costura com um pouquinho mais de meio centímetro. Então, quando eu viro aqui para dar o acabamento, ó, eu consigo cobrir a costura. Mas se você colocar o seu viés aqui sem dar essa abertura, dê a costura bem em cima da margem de meio centímetro, tá? E eu estou colocando aqui um viés pronto, mas nada impede que você faça um viés de tecido para dar o acabamento, porque fica até mais elegante, né? Quando você faz esse acabamento aqui, olha, com o viés de tecido. Mas como a gente vai ter uma peça arredondada, se você for fazer o acabamento com o viés de tecido, é importante que ele esteja cortado no ângulo de 45, tá? Então, depois que eu virei aqui, ó, é só eu vir agora e rebater a costura do viés. E aqui está, ó, o viés rebatido, tá? Ele todo aplicadinho assim, ó, prontinho. Aí é só a gente vir e virar. E o viés que a gente aplicou aqui dentro, olha, ele mesmo vai ajudar a moldar essa parte de baixo, tá? Então a minha mão tá aqui, eu tô ajustando o viés lá dentro, ajuda a moldar. E aqui, ó, a gente tem os bolsinhos, tá? Desse jeitinho. Aí agora é só vir. É claro que você pode passar ferro nela antes, tá certo? Mas agora
é vir e aplicar o cordão aqui. O cordão que você vai aplicar e o acabamento que você vai dar fica a seu critério. Eu tô usando um cordão de cetim. Eu coloquei uma medida de 70 centímetros, mas eu quero mostrar a vocês aqui, ó, que 70 centímetros ele fica bem rente. Então, se você quiser fazer com 80 centímetros e depois você fazer o ajuste, fica ok também, tá bom? E para colocar o meu cordão, eu vou usar um passa-fitas. A gente vai colocar ele vai entrar aqui, ó, por um lado, que deixamos abertinho, tá? Ó, aqui. E a gente sai pelo outro lado, tá? E aí eu vou usar para dar acabamento o enforcador de cadastro, tá? A gente acha no mercado nesses dois tamanhos. Eu vou usar agora o maior. É uma coisinha simples de usar. Você vai apertar, olha, e vai colocar o seu cordão dentro do buraquinho aqui, que é no formato do focinho de porco. E aí aperta, ó, e puxa o seu cordão, tá? Ó, com 80 centímetros, eu achei que ficou melhor do que os 70 que eu tinha colocado no molde, tá? Então, se você assiste o vídeo e desejar fazer com 80, e eu tô falando desde o início da aula, né? Você faz com 80, tá? Aí aqui eu vou, ó, só dar um nó. Você pode vir aqui no finalzinho do acabamento colocar uma frutinha, um fuxico, uma florzinha, tá? Fazer do jeito que você desejar, ou apenas vir cortar e queimar essa pontinha aqui que fica do seu cordão. E aí quando você aperta, ó, aqui o cordãozinho, e ela vai fazer isso aqui, ela fica fechadinha desse jeito, ó, pra você tá levando as coisinhas aqui dentro. Aqui atrás, como eu dei a sugestão, você pode pôr uma alça, eu vou mostrar daqui a pouquinho no final do vídeo como que eu fiz, tá? E não quer usar como frasqueira, você vai vir e dobrar. Eu dobro até essa partezinha aqui, olha, do zíper, e ela vai ficar com esse detalhezinho. Você ainda pode colocar aqui um penduricalho, ó, e aí você tem ela como uma frasqueirinha para usar na sua peça, ou na viagem mesmo, tá pegando suas coisinhas com ela assim. E aqui está, olha, a nossa peça pronta. A minha ficou desse jeitinho. Aqui dentro você pode acomodar coisinhas nesses bolsinhos, tá? E você tem um amplo espaço. E como eu disse, você é opcional colocar ou não o bolsinho, porque você pode usar essa peça assim, apenas como um cestinho, purinha, sem colocar o bolso e acomodar o que você desejar aqui dentro. Nessa aqui, olha, eu coloquei uma correntezinha para que ficasse como um puxador. Na que fizemos aqui na aula, eu passei uma fita aqui, olha, do lado, só para dar um charmezinho, ó, aqui, ó, um charme a mais. E aqui a gente trazendo ela para cima, assim, ó, é só vir aqui e fechar. E nós temos aqui esse saquinho, que pode ser um porta-shampoo para viagem ou para você acomodar o que você desejar. Você pode conferir as fotos dessas peças que fiz me seguindo no meu Instagram, que é @cauzeda. Nessa que fiz, olha, não passei a costura, o tecido ficou soltinho. Por isso que na aula eu disse a vocês que seria mais interessante passar as costurinhas em volta, porque ela fica presa de forma diferente. Mas nada impede que você faça assim também, sem passar a costura. Nessa aqui eu coloquei os detalhes também nas laterais. Então vocês podem estar fazendo a peça de formas diferenciadas. Para esse bolsinho aqui, eu coloquei uma imagem de um tecido bem conhecidinho nosso aqui no Brasil e que deu super certo. E eu vou lembrar vocês que esta é uma amostra grátis das minhas aulas virtuais que você encontra no site carinauzeda.com.br. E se você fizer essa peça, me marque com a hashtag @cauzeda. Eu vou ficar muito feliz em ver o seu trabalho. Vou deixar com vocês uma beijoca e espero vocês nas minhas próximas aulas.